E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá retomar aqui nossos estudos. Tá aqui os alunos do 6º ano, né? Como é que tá aí, pessoal? Tudo bem? Como é que está aí as aulas na TV? Já estamos nos adaptando, né? Já conseguiram aí pegar o canal direitinho? Eu espero que sim, tá? Meus alunos ali no Joca Vieira, lá na Estaca Zero, zona rural leste ali de Teresina, estão com dificuldades aí de achar esses canais, mas a gente vai se adaptando a isso, tá bom? Espero que vocês, os demais aí, tenham mais acesso, fiquem mais tranquilos, estamos aqui para levar aqui os conhecimentos a vocês. Professor Pablo, mais uma vez aqui com vocês para mais umas aulas de matemática. Vamos continuar aqui vendo algumas figuras, algumas coisas que a gente já tem visto aí durante essas semanas, mas a gente vai dar mais ênfase, aprofundar um pouco mais aqui nas aulas dessa semana, tá certo, pessoal? Então, vamos comigo aqui para a aula de hoje. Vamos lá. Então, pessoal, hoje nós vamos ver aí prismas e pirâmides, né? A gente já deu uma breve comentada sobre esse conteúdo, né, em aulas anteriores. Hoje a gente vai ver algumas coisas diferentes, a questão de prismas serem convexos, figuras serem convexas, não convexas, tá? Fiquem bem atentos aí, essa parte aqui a gente vai pegar um pouco diferente do livro de vocês, né? Do livro de vocês a gente já viu, tá bom? Então a gente vai ver que é algo bem diferente, então preciso que vocês fiquem bem atentos aí à aula da TV, tá bom? Bem ligadinhos aí à aula da TV. Então vamos lá, pessoal, ó. Nossa habilidade de hoje vai ser essa daí: quantificar e estabelecer relações entre o número de vértices, faces e arestas de prismas e pirâmides, em função de seu polígono da base, para resolver problemas e desenvolver a percepção espacial, né? Então, essa habilidade a gente vai ter aí nas próximas duas aulas, né? Nessa primeira aula, a gente vai primeiro ver aí um pouco sobre os prismas e pirâmides, um pouco dessa relação, dessas percepções que a gente tem com relação aos dois, tá? E depois a gente vai ver essa parte aqui que ela é importantíssima, pessoal. Que isso aqui a gente ainda não debateu isso profundamente, que foi essa questão dos elementos aqui dos poliedros, que também são os prismas e pirâmides, né? Que é a questão de vértices, faces e arestas, tá? A gente tem que ver isso aí, tá bom? Então vamos lá. Para a gente começar, a gente vai ver aí a classificação dos sólidos geométricos, né? Podemos separar os sólidos geométricos em dois grupos. Vocês já viram, já conhecem aí, né? Que são os poliedros e os corpos redondos. A gente já debateu, já falou muito sobre isso aqui ao longo dessas semanas, nessas aulas aqui, né? Sobre os poliedros e sobre os corpos redondos. Bem, os poliedros. Poliedros são os sólidos geométricos cuja superfície é formada apenas por polígonos, né? E aí, pessoal, polígonos, vocês já devem saber o que é um polígono, né? Vocês já estudaram isso lá desde o fundamentalzinho do início, lá, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano. Vocês sabem, mas nas próximas aulas a gente vai ver um estudo bem detalhado também sobre os polígonos, né? Nomenclatura, como é que eles recebem o nome, por que eles recebem aquele nome, como é que a gente dá os nomes aos polígonos, tá? Mas aí polígonos vocês já sabem o que são aquelas figuras planas, né? Formadas apenas por linhas retas, fechadas e que não se encontram, né? Que não se cruzam. Vocês vão ver esses detalhamentos. Mas os polígonos, vocês sabem lá que a gente tem o triângulo, a gente tem o quadrilátero, o pentágono, hexágono, heptágono, né? Octógono e assim sucessivamente, né? Então, os poliedros, eles são sólidos geométricos que são formados apenas por essas figuras. Por exemplo, se eu pegar 6 quadrados, a gente consegue, se a gente for juntando lá os cantinhos dele, a gente consegue montar um cubo, né? Então, isso aí aquelas regiões que a gente forma os sólidos que são os polígonos, né? Nós temos aí alguns, ó, esse polígono aqui, ele é formado só com triângulos, né? A gente pegou aqui 4 triângulos. Aqui, ó, nós temos o cubo, como eu falei para vocês, né? Nós temos aqui outro poliedro que ele é formado apenas por pentágonos.
esse poliedro eles recebem um nome também específico, tá? E nós temos esse outro cubo aqui também formado só por triângulos, com mais triângulos, tá? Então aqui nós temos aqui alguns exemplos de poliedros. Os corpos redondos a gente já viu, já debateu sobre eles. Hoje a gente vai ficar aqui bastante aqui estudando esses poliedros, tá bom? Então vejam que coisas interessantes. Esses poliedros é muito interessante você construir, né? A gente fazer essa construção desses poliedros. Isso é muito bonito, muito bom da gente fazer, tá bom? Continuando, ó, a gente tem aí algumas curiosidades, tá? Se um objeto, pessoal, tem forma de um poliedro convexo, olha aí, o que é a questão do convexo, certo? Cada parte de sua superfície pode ficar inteiramente apoiada sobre uma mesa ou sobre o chão. Então, pessoal, a gente tem os poliedros convexos e os não convexos. O que a gente estuda sempre, o que a gente mais estuda especificamente são os poliedros convexos, tá? Vejam só, poliedros convexos é um poliedro no qual o plano de cada face deixa todas as outras faces em um mesmo semi-espaço. Os poliedros não convexos é o poliedro em que o plano de pelo menos uma face divide o poliedro em duas ou mais partes. Falando assim fica bem difícil, né, de você entender isso aqui. Mas vamos ver na imagem que vocês vão entender. Olha só, nós temos aí do lado esquerdo, nós temos aí os poliedros convexos, do lado direito nós temos os poliedros não convexos. Ah, professor, então por que esses poliedros aqui eles são não convexos? Olha só, pessoal, poliedros não convexos são esses poliedros que a gente tem que imaginar assim, ó. Se eu tentar furar esse poliedro, vai ficar parte aqui de fora, vai ficar parte aqui dessa reta que a gente está furando, vai ficar fora. Então esse poliedro ele é não convexo, certo? Você pode imaginar esse daqui, ó, esses poliedros aqui, qualquer maneira, de qualquer forma que eu tentar furar esse poliedro, ele vai sempre estar com a parte toda dentro do poliedro, certo? Ele não vai atravessar e furar novamente, como nós temos nesses dois casos. Então, esses tipos de poliedros aqui, ó, são poliedros não convexos. E esses poliedros são os poliedros convexos. O que ele fala lá da questão do dividir em dois semi-espaços? A questão que ele fala é o seguinte, ó. Se eu passar um plano aqui, ó. Se eu passar um plano, ficou torto, né? Se eu passar um plano aqui, ó. Se eu passasse aqui uma folha de papel aqui. Então, eu iria dividir esse poliedro em dois pedaços. Um pedaço para cá, outro pedaço para cá. Se eu passar uma folha de papel nesse ladinho aqui, ó. Nesse ladinho dele. Já nesses aqui, isso não acontece. Se eu passar uma folha de papel para cá, ó, nessa região aqui, nessa linha, nessa face, ela vai ficar toda de um lado da folha de papel. Não vai atravessar para o outro lado. Entenderam? A mesma coisa acontece aqui, ó. Se eu pegar aqui, ó, nesse lado, nessa face aqui, ó, se eu pegar uma folha de papel e passasse aqui, ó, ela iria dividir esse poliedro em dois pedaços. Aqui, nesse aqui, não acontece. Em nenhum dessas faces que eu pegar, eu não vou conseguir dividir ela em dois pedaços. Sempre vai ficar todo mundo só de um lado, certo? Então, é muito fácil de você entender, de você ver os poliedros que são convexos e os poliedros que são não convexos. Isso não é difícil, tá, pessoal? Muito bem, vamos lá. Então, nós temos aí os elementos de um poliedro, isso aqui é o que a gente vai ver na próxima aula mais detalhadamente, né? Que quais são os elementos de um poliedro, pessoal? São as faces, certo? Os vértices e as arestas. As faces, você já sabe que é cada ladozinho desse, né? E a gente, na próxima aula, a gente vai fazer muito exercício sobre isso, tá? Sobre faces, vértices e arestas. Os vértices, vocês sabem que são esses pontinhos, né? Que são os encontros das arestas, que as arestas são as linhas, né, pessoal? Essas linhas aqui são o que a gente chama de arestas da figura. Então, aqui são os vértices, as arestas são as linhas. Beleza?
Isso aí a gente vai ver detalhadamente, como eu disse, na aula seguinte, na próxima aula, tá bom? Então, olha só, você já conhece, eu já trouxe aqui vários exemplos, várias imagens de construções, de formas geométricas que a gente tem no dia a dia, né? Então, aqui eu trouxe aqui temos aí alguns prédios, né? Isso aí é o prédio da sede da Fiesp, lá em São Paulo. E nós temos aqui a nossa famosa pirâmide do Egito, né? As pirâmides do Egito, que são os exemplos mais famosos que a gente tem de pirâmides, mais curiosos, de como é uma coisa que mais intriga aí o ser humano, a humanidade, que é como eles construíram, né, essas pirâmides sem tantos recursos, sem máquinas pesadas, como é que foi criado isso aí. Isso é algo que intriga bastante aí a humanidade, pessoal. Então, nós temos aqui uma coisa bem moderna, esses prédios, né, são feitos atualmente, e nós temos esse aqui bem antigo, as pirâmides, mas que tem os mesmos formatos de prismas e pirâmides, né? Então, os principais poliedros, nós temos aí, pessoal, como eu disse para vocês, os principais poliedros que a gente vai estudar são os prismas e as pirâmides, né? A gente tem que estudar eles bastante. Então, diz aí, ó, os prismas. As faces laterais são sempre paralelogramos, possuem pelo menos duas faces paralelas e congruentes, chamadas de base. Então, nós já vimos isso aí, né? Vocês lembram que eu já falei para vocês que os prismas, ele tem duas bases, e essas bases, elas são paralelas, né? Paralelas. Aí você tem que lembrar lá sobre as retas paralelas. O que são coisas paralelas? Que vocês já viram, por exemplo, as retas, né? As retas paralelas são aquelas retas que nunca se cruzam, né? Que elas estão em planos justamente paralelos em que nunca se cruzam. Então, as bases do prisma, eles são paralelos. Fica um em cima, outro embaixo, sim, em um plano paralelo onde elas nunca se cruzam, tá? E aqui também tem uma questão muito interessante, que é as faces laterais, que nós já falamos para vocês, que as faces laterais do prisma é sempre um paralelogramo. Quando a gente estuda os prismas retos, essas faces, elas vão ser sempre retângulos, tá? Elas vão ser sempre retângulos, que o retângulo é um paralelogramo, né? Aqui ele botou a questão do paralelogramo, porque às vezes a gente tem prismas que a gente chama de oblíquos, que são aqueles meio tortozinhos, tá? Mas esses a gente não estuda assim no ensino fundamental, a gente não estuda eles muito. Eles não são estudados, eles são estudados mais no ensino médio, lá para o ensino superior, essas coisas. A gente usa com vocês os paralelogramos, os prismas retos, que as laterais são sempre retângulos, tá? E a gente tem as pirâmides, né? E aí é bom você ver que daqui a pouco vai ter umas perguntas aí sobre igualdades e diferenças entre as pirâmides, né? Que as pirâmides, vejam assim, ó, as faces laterais são sempre triangulares. Olha só, enquanto os prismas, as faces laterais são paralelogramos, são retângulos, né? Das pirâmides, as faces são triangulares, é sempre triângulo na lateral, certo? A base pode ser um polígono qualquer. E o triângulo também, ele só tem uma base, né? Ele só tem uma base, ele não tem as duas bases. As duas bases é só o prisma. O triângulo, ele tem só a base, uma, e os triângulos se juntam, se unem e se encontram no pontinho lá em cima. Que esse pontinho lá em cima é um vértice, tá? Esse pontinho lá em cima é um vértice. Muito bem. Então, vocês já conhecem, né, os exemplos de prisma. Os prismas, eles recebem os nomes, pessoal, de acordo com a base, né? Por isso nós temos aí o prisma triangular, porque a base é um triângulo. O prisma pentagonal, porque a base é um pentágono. O prisma retangular, né? Porque a base é um retângulo, né? Que a gente chama também de paralelepípedo. E nós temos aí o prisma quadrangular, que é o cubo, né? Porque a base é um quadrado. E o prisma, a gente tem o prisma triangular, a gente tem o prisma retangular, a gente pode ter o prisma hexagonal, né, que é quando a base é um hexágono, tá? Muito cuidado aí com esses nomes. Esses nomes dependem muito da figura que nós temos na base, tá? Se a base for um triângulo, prisma triangular. Porque às vezes, pessoal, nos problemas não aparece a figura,
tá? Vocês têm que aprender esses nomes, porque às vezes a gente tem um problema que não aparece a figura, só aparece o nome. Ah, quantos vértices tem um prisma triangular? Aí você tem que imaginar, claro, você pode desenhar, se você for bom de desenho, souber, né? Porque às vezes esses desenhos aqui são difíceis de fazer, né? Muitos alunos às vezes não conseguem, mas você tem que imaginar como é o prisma triangular. Ah, o prisma quadrangular, né? Vocês têm que estar atentos a isso. Da mesma forma, as pirâmides, né? As pirâmides também recebem o nome de acordo com a sua base, né? Nós temos aí a pirâmide triangular, nós temos a pirâmide quadrangular, a pirâmide pentagonal e a pirâmide hexagonal, né? Vocês têm que estar atentos aí à questão da base, saber desses números. É até algo que a gente devia ter estudado antes, relembrado, a questão dos polígonos, né? Saber dar os nomes dos polígonos, que a gente só vai estudar, acho que no próxima semana. A gente vai ter que estudar os polígonos para a gente saber dar esses nomes, essas figuras, né? Porque a gente precisa dos polígonos para a gente dar esses nomes, né, pessoal? Então, vamos ver aí os exercícios, tá, pessoal? Então, eu vou dar aí uns 2 minutinhos para você me responder só essa perguntinha aí, né? Me fazer essa afirmação aí, vocês me dizerem, né? Vocês vão me dizer um elemento comum e uma diferença entre os prismas e as pirâmides. Só isso. Vocês vão dizer um elemento comum, uma coisa comum e uma diferença, tá bom? 2 minutinhos aí, rapidinho a gente volta, tá? Vamos lá. Pessoal, estamos aí de volta. Então, e aí? O que foi que vocês encontraram aí de comum, né? Comum. Foi que vocês encontraram e de diferente? Então, o que é que os prismas e as pirâmides têm em comum? Comum, pessoal, eu diria, colocaria para vocês a base, certo? Porque os prismas e as pirâmides, eles, até a nomenclatura deles vai ser dada de acordo com a base. Então, aqui vocês entendam que não é a quantidade, né? Porque o prisma, ele tem a base embaixo e cima, ele tem 2 bases, a pirâmide ela só tem uma, tá? Mas eles têm em comum essa base, porque a base pode ser um quadrado, a base pode ser um retângulo, a base pode ser quadrangular, né? A base pode ser triangular, a base pode ser um pentágono. Então, é uma das coisas que eles têm em comum. E de diferença? Eu
colocaria aqui a principal diferença, para a gente citar só uma, a principal diferença é a face, são as faces laterais, certo? Faces laterais. Por que as faces laterais? No prisma são sempre retângulos, né, paralelogramos, e nas pirâmides são sempre triângulos, né? Sempre são triângulos, não é isso? Então aí tá duas coisas, uma comum e uma diferença bem importante, bem interessante que a gente tem aí nos prismas e pirâmides, tá bom? Vamos ver, ó, temos outra aí que é a questão de verdadeiro ou falso, tá? Para vocês fazerem aí de verdadeiro ou falso para responderem sobre os prismas e pirâmides. Isso aí eu vou dar uns 3 minutinhos aí para vocês responderem, tá bom, pessoal? Vamos lá. E aí, pessoal, fizeram? Espero que vocês tenham conseguido fazer aí várias perguntinhas bem simples, tá? Como nossa aula está chegando ao final, pessoal, então eu vou deixar a resolução, vou começar a próxima aula resolvendo e corrigindo essa atividade, tá? Como nossa aula hoje vai ser seguida, então daqui a pouco a gente volta com a resolução desse exercício, tá bom? Até mais!